Oi, gente, meu nome é Natália, eu sou mestranda em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet do Rio de Janeiro e criadora do Rebobines, na página que se propõe a repensar ideias e atitudes a partir de um lugar de empatia. E hoje, o Teatro Escola me chamou para vir aqui falar um pouquinho sobre a retomada de alguns tesouros africanos para o continente de origem. Para começar a falar disso, é importante a gente fazer uma contextualização histórica, entender a África na sua grandiosidade de continente. Não é incomum ouvir alguém dizer algo assim, eu viajei, e aí eu conheci gente dos Estados Unidos, da França e da África, como se fosse mais um país. Essa ideia da África enquanto país, ou da África enquanto uma coisa só, é muito reducionista e extremamente estereotipada. Quando no século XV, Portugal começou a colonizar o continente africano, já existiam as culturas, já existia um modo de vida, já existiam os reinos, as tribos pré-estabelecidas, e o país chega, nesse viés de dominação, para colonizar, querendo impor a sua cultura, querendo impor as suas tradições. E óbvio, isso gera muito ruído e muita destruição. Em 1884, acontece a Conferência de Berlim. Foi um encontro entre os países europeus que já estavam ligados, que Portugal estava explorando aquele espaço, e os outros países começaram aí também, mas não tinham delimitados o que era o espaço de cada um. É muito doido pensar nisso, né? Porque eles estavam tratando a África como se fosse literalmente terra de ninguém. Então eles resolvem se reunir para fazer uma distribuição legal de tudo isso. Então, o Congo vai ficar com você, o Egito fica com você, e essa distribuição foi sendo feita, terminando em 1885. E logo depois desse período, a gente começa a ver um número enorme de peças e artefatos sendo pilhados, ou seja, roubados do continente africano. Então, por exemplo, um país chegava lá, dominava o outro, e aí tinha um reino estabelecido, ninguém tá ligando pra isso. Tirava-se tudo que estava lá, levava-se para a Europa, e aí nesse processo muitas peças se perderam, muitas coisas foram vendidas, leiloadas, e começaram a ser distribuídas ao redor do mundo. Mais recentemente, quando os países africanos começam o seu movimento de independência, e é bem recentemente, por exemplo, a Nigéria e o Congo só foram se tornar independentes na década de 60, ou seja, tem menos de 100 anos que isso aconteceu. Dá-se início a um movimento de recuperação dessas peças. Os países falarem, não, esses são os nossos tesouros, são os nossos bustos, as nossas placas que foram roubados e que a gente quer de volta. A cena mundial não dá muita atenção para isso, e o assunto vai caindo um pouco no esquecimento, até que nos anos 2000 isso volta com muito mais força, e os países mais cientes dessa necessidade de retomarem suas peças e brigando mais por isso, assim, não faz sentido que vocês tenham roubado peças daqui, que tenham isso nos seus museus como se fossem peças suas, porque essas peças se tornaram peças do acervo de museus europeus e museus dos Estados Unidos. Não faz sentido que isso aconteça. Esse movimento começa a gerar muito atrito, porque os museus europeus partem de uma ideia de que não, nós somos guardiões da história universal e faz muito mais sentido que essas peças estejam aqui, porque a gente cuidou delas por todo esse tempo. Mas em que momento essas peças chegaram? Como essas peças chegaram? Essa ideia de que, não, a gente trouxe e tá cuidando, ela é bem falaciosa e bem história da carochinha, né? Os países africanos começam essa briga para a retomada das peças, e mais recentemente, esse ano, na verdade, de 2021, a Nigéria conseguiu reaver alguns tesouros que estavam em países como a Alemanha, a Inglaterra, os chamados bronzes de Benin, que não são só bronzes, tem outras peças, mas conseguiu estabelecer com que esses tesouros fossem retomados. Vai ser criado um museu na Nigéria, um museu de história africana, com a retomada desses tesouros. E aqui é importante a gente pensar na necessidade e na importância dessa retomada. Por que é tão primordial que isso retorne? Primeiro, é de fato necessário que esses tesouros estejam em museus europeus ou nos Estados Unidos? Por que as pessoas não podem acessar a África para conhecer a cultura, para conhecer as tradições e aqueles artefatos que realmente compõem as tradições do país e do continente como um todo? Aqui a gente está falando no caso da Nigéria. Um outro ponto
tem muitos crânios, muitas carcaças que foram empalhadas e que pela tradição africana deveriam ser enterrados junto aos seus povos e que estão em museus cumprindo um papel de exposição. Quando a gente fala desse assunto, é fundamental entender que essa ideia de que não, a Europa pode cuidar melhor, ela é uma ideia tão enraizada e vem tanto de um preconceito do tipo, não, eles são superiores, logo eles têm mais tecnologia, mais influência, eles podem cuidar disso, que a gente esquece de como esse processo deu. Foi roubo, foi pilhagem, isso tem dono sim. E mais do que nunca, tem que retomar para o continente africano, tem que voltar para a reconstrução, na verdade, dessa cultura e dessas tradições. Que os tesouros voltem rapidinho para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído.